Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1148. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi os bilhetes dos concursos anteriores 1146 e 1147. Bem, no concurso 1146 fiz 8 pontos, já o concurso 1147 ainda não aconteceu. Chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1148 da Loteca. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Corinthians versus Flamengo. Corinthians 18ª posição, Flamengo 4º lugar. Existe uma freguesia no histórico dos confrontos, para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 jogos entre eles, apenas 3 vitórias do Corinthians, 5 empates e 12 vitórias do Flamengo. Além disso, o Corinthians está num péssimo momento. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conquistou apenas 3 pontos. Não é à toa que está correndo sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Flamengo. No jogo 2 pela Série B, teremos CRB versus Avaí. CRB está na 16ª posição, Avaí 7º lugar. Apesar do CRB estar fazendo uma campanha boa jogando como mandante, tanto é que em 11 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o CRB está numa péssima fase. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 jogos conquistou apenas 1 ponto. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Avaí, apesar de ser um palpite arriscado. No jogo 3, teremos pela Série A Cuiabá versus Criciúma. Cuiabá 19ª posição, Criciúma 15º lugar. Destaque negativo para a campanha do Cuiabá jogando como mandante. Em 11 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. Além disso, nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conquistou apenas 1 ponto. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Criciúma. No jogo 4, teremos Botafogo versus Fortaleza. Botafogo, 2º lugar, Fortaleza, 1ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Botafogo, os números chegam a ser um deboche. Em 11 partidas são 9 vitórias do Botafogo, 1 empate e apenas 1 vitória do Fortaleza. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Botafogo, mas é arriscado pelo excelente momento do Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, está 10 jogos sem perder no Brasileirão, sendo que nesse período são 9 vitórias e 1 empate. Não é à toa que o Fortaleza assumiu a liderança. No jogo 5 teremos Cruzeiro versus Atlético Goianiense. Cruzeiro 7ª posição, Atlético Goianiense 20º, lanterna. Cruzeiro como mandante em 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Cruzeiro, os números chegam a ser um deboche. São 7 jogos, 6 vitórias do Cruzeiro e 1 empate. Sendo assim, meu palpite é
coluna 1, Cruzeiro. No jogo 6, pela Premier League, teremos Manchester United versus Liverpool. Manchester 10ª posição, Liverpool 3º lugar. Se bem que foram apenas 2 rodadas, então dá para desconsiderar a tabela de classificação. Mas nos últimos 3 jogos entre eles, terminaram todos empatados. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 7, pelo campeonato italiano, teremos Juventus versus Roma. Juventus é o líder, Roma 15ª posição. Da mesma forma que o campeonato da Premier League, o campeonato italiano teve apenas 2 rodadas, então desconsidere a classificação. Mas temos números para vocês. No histórico dos confrontos com o mando de campo da Juventus, em 101 partidas, são 66 vitórias da Juventus, 22 empates e apenas 13 vitórias da Roma. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Juventus. No jogo 8, pelo Brasileirão, teremos Atlético Paranaense versus Palmeiras. Atlético Paranaense 10ª posição, Palmeiras 3º lugar. O Atlético Paranaense está focado na Copa do Brasil, tanto é que nos últimos 5 jogos conquistou apenas 4 pontos. Já o Palmeiras está focado apenas no Brasileirão. Já foi eliminado da Libertadores, já foi eliminado da Copa do Brasil, então o Palmeiras vai em busca de mais um campeonato brasileiro. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Palmeiras. No jogo 9, teremos Grêmio versus Atlético Mineiro. Grêmio 13ª posição, Atlético Mineiro 9º lugar. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Grêmio, em 36 jogos são 21 vitórias do Grêmio, 10 empates e apenas 5 vitórias do Atlético Mineiro. Além disso, o Grêmio está focado no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos conquistou 12 pontos. Já o Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos conquistou apenas 5 pontos. Isso que o Atlético Mineiro está disputando ao mesmo tempo Copa do Brasil e também Libertadores. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Grêmio. No jogo 10, pela Série B, teremos Amazonas versus Ceará. Amazonas, 11ª posição, Ceará, 5º lugar. O Amazonas deve ficar no meio da tabela. Já o Ceará está brigando para subir para a Série A. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Ceará. No jogo 11, pela Série A, teremos Fluminense versus São Paulo. Fluminense 16ª posição, São Paulo 5º lugar. O São Paulo está focado na Copa do Brasil. Além disso, disputa Libertadores. Já o Fluminense está focado no Brasileiro porque está brigando para não cair. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Fluminense. No jogo 12, teremos Juventude versus Internacional. Juventude 12ª posição, Internacional 11º lugar. Apesar de ambas as equipes ter 28 pontos, a gente tem que considerar que o Internacional tem 3 jogos a menos. E a campanha do Juventude como mandante é muito boa. Em 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Mas por serem 2 equipes gaúchas, acredito num confronto bastante equilibrado. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 13, teremos Bragantino versus Bahia. Bragantino 14º lugar, Bahia 6ª posição.
No histórico dos confrontos com o mando de campo do Bragantino, em 16 partidas, 9 vitórias do Bragantino, 7 empates. E o Bahia nunca venceu o Bragantino jogando em Bragança Paulista. Por isso, na ousadia, vou de duplo fechado no Bragantino. Então vai ficar coluna 1 Bragantino e também coluna do meio empate. Esse é o nosso duplo do concurso 1148 da Loteca. Mas quero alertar vocês que é arriscado, já que nos últimos 5 jogos o Bragantino conquistou apenas 2 pontos. Mas vou levar em consideração o seguinte: o Bahia está disputando a Copa do Brasil, enquanto o Bragantino só resta o Brasileirão. No jogo 14 teremos Vitória versus Vasco da Gama. Vitória 17ª posição, Vasco 8º lugar. Destaque negativo para a campanha do Vasco jogando como visitante. Em 11 jogos, apenas 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos jogando lá em Salvador, em 26 partidas são 15 triunfos do Vitória, 6 empates e apenas 5 triunfos do Vasco. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Vitória. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1148 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!